Linguask, Beginner 1, Lesson 2. Na aula passada, nós vimos sobre como conjugar o verbo to be. Para começar essa aula, eu quero falar sobre contrações verbais. No inglês, existem muitas formas de encurtar palavras. Hoje, vamos aprender como fazer isso com o verbo to be. I am pode ser encurtado para I'm. He is, she is e it is pode ser encurtado para his, she's, its. We are, they are, you are podem ser encurtados para we're, they're, you're. Vamos a alguns exemplos. Para falar eu sou brasileira, eu posso falar tanto I am Brazilian quanto I'm Brazilian. You're my friend. Você é meu amigo. He's happy. Ele está feliz. Além disso, nós havíamos visto aula passada que a ordem natural da maioria das frases no inglês é subject, verb, object. Na aula de hoje, a gente vai ver uma estruturinha um pouquinho diferente, que é subject, verb, not object. Essa é uma sentença negativa e ela vai ser usada com o verbo to be e outros auxiliary verbs. Não se preocupa com os outros, vocês vão ver isso mais pra frente. Por enquanto, se preocupem apenas com o verbo to be, ok? Então, utilizando as frases que a gente viu anteriormente, para falar que eu não sou brasileira, eu diria I am not Brazilian. Você não é meu amigo. You are not my friend. Ele não está feliz. He is not happy. Lembrando que nessa estrutura, as contrações que nós vimos anteriormente ainda são válidas. Então, eu poderia falar I'm not, he's not, we're not. Além disso, existe uma contração própria para juntar o verbo to be com not. A única exceção é o I am not. O I am not não tem contração. De resto, ficaria He isn't, she isn't, it isn't. We aren't, they aren't, you aren't. E quanto a perguntas? Daqui para frente eu vou estar mostrando para vocês algumas formas de se fazer perguntas em inglês. Bem, no português, se eu quisesse transformar a frase você está feliz em uma pergunta, eu apenas diria você está feliz? Nota que a entonação comunica que eu estou fazendo uma pergunta. Porém, a língua inglesa não depende de entonação, e sim da construção gramatical. No caso do verbo to be, nós iremos apenas inverter a ordem de subject, verb, para verb, subject. Então, os exemplos que a gente usou anteriormente ficariam Is he happy? Are you my friend? Am I Brazilian? E nós também podemos fazer perguntas negativas, dizendo Am I not Brazilian? Eu não sou brasileira. Is he not happy? Ele não está feliz. Are you not my friend? Você não é meu amigo? Ou ainda, nós podemos encurtar ainda mais juntando o not com o verbo to be. Lembrando que não tem como fazer isso com o I am. Então, vamos utilizar só essas duas frases aqui de exemplo. Isn't he happy? Aren't you my friend? Eu vou estar deixando uma tabelinha agora com um resumo de tudo que a gente viu até agora nessa aula. Vocês podem agora pausar o vídeo, escrever ela no seu caderno ou tirar um print da tela. Sobre essa inversão gramatical feita nas perguntas, ela se chama Subject Auxiliary Inversion. Ela pode ser usada apenas com certos verbos, como os modal verbs, o will, às vezes com have e o do e com o verbo to be. Estes outros verbos a gente vai aprender sobre o uso deles mais para frente. Então, por enquanto, eu quero que vocês saibam que essa estrutura de inversão é usada apenas com o verbo to be para se fazer uma pergunta. Ok, mas como eu faço pergunta com outros verbos, como play, love, run, eat? Eu falaria drink we water para falar nós bebemos água? Bem, não. Mas se você pensou assim,
Você teve um raciocínio bem lógico. Porém, infelizmente, idiomas, por mais que possuam regras, nem sempre são lógicos. Vou contar um segredo para vocês. O inglês já foi falado assim lá na sua origem, há mais de 1000 anos atrás, quando ele era mais próximo de línguas germânicas, como o alemão. Por sinal, o alemão hoje ainda faz essa inversão na hora de fazer perguntas. Então, tipo, em alemão, para falar nós bebemos água, ficaria... Eu não sei pronunciar alemão muito bem, desculpa. Wir trinken Wasser. E a pergunta ficaria trinken wir Wasser. Porém, por algum motivo, os camponeses que viviam na Inglaterra gostavam muito de colocar o verbo do, fazer, antes de tudo quanto é verbo. Então eles gostavam muito de falar I do play, I do eat, I do run. Uma forma meio estranha de falar eu faço o ato brincar, eu faço o ato comer, eu faço o ato correr, uma tradução mais literal. Esse ato de colocar o do antes do verbo era como um vício de linguagem. As pessoas que eram camponeses e pouco alfabetizadas utilizavam muito o verbo do antes de outros verbos. E por causa disso, quando eles iam fazer a inversão para perguntar alguma coisa, as pessoas falavam do you play, do you eat, do you run. Nessa época o inglês ainda estava surgindo, as regras da gramática do inglês não eram fixas e elas mudavam constantemente de geração em geração. Com o tempo, as pessoas esqueceram que esse do vinha do verbo fazer e começaram a utilizar ele só como um marcador de pergunta. Então, no começo de toda pergunta, as pessoas colocavam o do. E assim ficou na língua inglesa até hoje. Hoje, existem 2 do's na língua inglesa. Um do, que é o verbo fazer, e um do, que é um marcador de perguntas. Porém, os dois têm a mesma origem. Então, vou dar alguns exemplos de como que ficaria algumas perguntas. Do I study English? Eu estudo inglês. Do we want money? Nós queremos dinheiro. Do you do your homework? Você faz suas tarefas. Notem que aqui a gente tem 2 do's. Um sendo um marcador de pergunta e outro que é o verbo fazer. You do your homework. Você faz sua tarefa. Do you do your homework? Você faz sua tarefa? Então, praticamente, você só tem que colocar um do no começo de uma frase, tirando as frases com o verbo to be. As frases do verbo to be, vocês vão fazer aquela inversão. Em outras frases, vocês só vão colocar um do na frente para fazer uma pergunta. Só tem uma regrinha bem pequenininha. Vocês lembram lá da regrinha do S? Quando eu quero falar que ela joga, eu vou botar um S, vou falar she plays. Então, o do, ele é um pouquinho irregular, você não põe só o S, você põe does. Ela faz suas tarefas, ficaria she does her homework. E esse does também é passado para as perguntas. Só que tem uma pequenina exceção. O does, ele é muito guloso. Muito, muito, muito guloso. E ele quer ser o único na frase que tem esse Szinho. Então, sempre que eu for fazer uma pergunta que tem como sujeito he, she ou it, a gente vai utilizar o does, não o do, no começo da frase, e tirar o S nos verbos que vem depois. Então, she does her homework. Does she do her homework? He plays soccer. Does he play soccer? It work. Does it work? Eu vou estar deixando outro resuminho aqui embaixo para vocês pausarem o vídeo e olharem ele com bastante atenção. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar uma coisinha muito importante, que é sobre como fazer frases negativas com verbos comuns. A gente havia visto várias formas de negar algo em inglês usando o verbo to be. Para outros verbos que não são auxiliary verbs, é muito parecido. A gente também vai usar o not, mas em vez de botar ele depois do verbo, como acontecia com o verbo to be, tipo I am not happy. Tem aqui o verbo to be, depois do to be a gente põe o not. Em vez de fazer isso, a gente vai colocar o do not ou does not antes do verbo. Então, as frases que a gente tem aqui vão ficar I do not study English. Eu não estudo inglês. We do not want money. Nós não queremos dinheiros. You do not do your homework. Você não faz sua tarefa. She does not
do her homework. Ela não faz sua tarefa. Lembrando que, assim como nas perguntas, o does aqui também é muito guloso e ele rouba o Szinho dos verbos que vem depois. He does not play soccer. Ele não joga futebol. It does not work. Isso não funciona. Além disso, o do not pode ser contraído para don't e o does not para doesn't. Então ficaria I don't study English, we don't want money, you don't do your homework, she doesn't do her homework, he doesn't play soccer, it doesn't work. E também é possível fazer perguntas negativas usando a estrutura do ou does, sujeito, not, verb, object. Do I not study English? Do we not want money? Do you not do your homework? Does she not do her homework? Does he not play soccer? Does it not work? Porém, essa estrutura de pergunta negativa é muito formal e pouquíssimo usada, a ponto de soar estranha e até meio errada para um nativo. Não tá errada, só que ela é formal demais. É tão formal que às vezes alguém pode escutar e achar que tá errado. Então eu vou recomendar para vocês sempre usarem a contração na hora de fazer uma pergunta negativa. Ou seja, sempre que vocês forem fazer uma pergunta negativa, vocês vão fazer da seguinte forma. Don't I study English? Eu não estudo inglês. Don't we want money? Nós não queremos dinheiro. Don't you do your homework? Você não faz suas tarefas. Doesn't she do her homework? Ela não faz sua tarefa. Doesn't he play soccer? Ele não joga futebol. Doesn't it work? Isso não funciona? E é isso por hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you guys in the next class. Bye bye!